Bom pessoal, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui, que eu vi um videozinho curtinho do Malafaia que ele postou no canal dele, onde o Malafaia comemora o crescimento econômico do Brasil, né? Como se fosse uma coisa boa, né? Para as pessoas votarem no Bolsonaro. E não só ele, outros bolsonaristas também estão comemorando, e a queda da taxa de desemprego. Agora, será que esses dados são verdades que o pastor Malafaia está divulgando? Os dados são. Agora, qual que é o problema? O problema é como você interpreta esses dados, que você pode pegar dados verdadeiros e criar uma mentira. Eu vou explicar para vocês de uma forma simples. Primeiro, vamos entender o que é uma média. Uma média é quando você soma um total e divide pelo número de pessoas. Você tem uma média. Por exemplo, imagina que tem um brasileiro que ganha R$100 por mês. Ele passa fome. Um outro ganha 100, um outro ganha 100, um outro ganha 100, o outro ganha menos ainda, 20 fome. Ele está abaixo da linha da pobreza, ele vive na miséria, catando lixo para sobreviver. Tem um outro brasileiro que é um empresário que ele ganha R$20.000 por mês. Isso aí é o bambambam, o cara é ricão, empresário. Todo mês ele ganha 20 mil e tem mais um brasileiro que ganha 100. Lembrando que aqui é só um exemplo hipotético, tá? Não reflete nada da realidade. É só um exemplo para as pessoas entenderem. Todos esses brasileiros aqui ganham em média R$100 por mês. Mas como tem um que ganha mais, que é o mais rico, então a gente vai ter que somar esses 20 mil com todos esses outros aqui e dividir. Somando todos esses aqui com os 20 mil, dá 20.520. E dividido por esses 7 pessoas que eu dei como exemplo, vai dar 2.931 para cada um. Então, na média, a gente poderia dizer que o brasileiro ganharia, nesse exemplo hipotético, R$2.931 por mês. E mais alguns quebradinhos ali de centavos. Só que vem cá, será que um cara que ganha R$100 por mês, ele tem o mesmo poder de compra de um que ganha 20 mil? Ou ele tem o poder de compra de R$2.931 por mês? Não tem, pessoal. Esse aqui mal consegue sobreviver. Esse aqui que está abaixo da linha da pobreza, que está passando fome, ele consegue ter um gasto de R$2.900 por mês? Não consegue. Mas, na média, os dados dão a entender isso. Dá a entender que essa pessoa tem... Todo brasileiro ganharia uma média melhor. Tá? Lembrando que aqui é só um exemplo hipotético. O cuidado com dados é tão perigoso, pessoal, essa questão de média, que nem, por exemplo, se eu pegar uma pizza para 2 pessoas, para mim e para você, eu não comer dessa pizza e você comer a pizza inteira sozinho, na média, nós dois comemos meia pizza. Vocês estão entendendo? Na média. Porque 2 dividido por 1 dá meio. Aliás, 1 dividido por 2 dá meio, perdão. Isso seria uma média. E o mesmo acontece com esses dados. Houve um crescimento do PIB do Brasil recentemente, que foi puxado pelo agronegócio. Porque quando nós tivemos a pandemia, o dólar subiu, teve uma crise global, uma crise de alimentos, e o Brasil acabou exportando muitos commodities, né, quer seja agrícola, etc., pecuária, que é uma política que o governo Bolsonaro já vinha investindo há muito tempo, né, a política do agronegócio. Por isso que o governo Bolsonaro afrouxou várias leis de combate ambiental para expandir o agronegócio, para que os agricultores pudessem expandir mais, exportar mais as suas mercadorias, exportar para fora. Então, como eles exportaram mais para fora, automaticamente eles aumentaram o PIB, ajudaram a puxar o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, com a expansão do agronegócio. Inclusive é por isso que a nossa comida está cara hoje em dia no Brasil, porque com o dólar alto, os agricultores preferem exportar mais alimentos, em vez de deixar para o mercado interno. Aí tem aquele negócio, oferta-demanda, né? Oferta-procura. Como tem pouco alimento aqui para o mercado interno, automaticamente o preço tende a subir. Porque eles estão dando mais preferência a exportar do que deixar para o povo brasileiro. Eu estava vendo um vídeo esses dias do Japão, né? Um kawaii do japonês, que ele falou que o Japão faz ao contrário. Aquilo que o Japão produz de melhor, eles deixam para o povo deles. Por isso que ele é um país onde a qualidade de vida é melhor. Já o brasileiro não, a vantagem para o brasileiro é exportar, e o Brasil que passe fome. Essa é a nossa política do Brasil. Mas enfim, então como o agronegócio puxou o PIB brasileiro, exportou bastante, os agricultores, nesse exemplo hipotético, eles seriam esses aqui, ó. Esses 20 mil aqui, os que mais ganharam dinheiro. Dentre outros, né, pessoal? Porque por causa da pandemia, quem tinha dinheiro investido ou dinheiro para investir, né, pessoas ricas, elas acabaram ganhando mais por causa da pandemia. Enquanto que os pobres ficaram mais pobres, porque fechou comércio, alguns foram desempregados, foram mandados embora, aumentou o nível de pobreza. Então a pandemia causou esse efeito extremo. Quem era rico acabou ficando mais rico por causa de taxa de juros, essas coisas, necessidade global, e quem era mais pobre acabou ficando mais pobre. Então alguns grupos realmente eles conseguiram ganhar mais, como por exemplo os agricultores ganharam mais. Isso ajudou a puxar o PIB. Pô, que legal, então o PIB aumentou. O PIB aumentou, quer dizer que vai ser igual para todo mundo? E nem nesse exemplo aqui que eu dei, ó. Quer dizer que todo mundo vai se beneficiar dessa alta do PIB?
Porque o trabalhador que ganha, por exemplo, R$100 por mês, vou até dar um exemplo hipotético, eu podia colocar até R$1.000 por mês. Um trabalhador que ganha R$1.000 por mês, que mal consegue ir no mercado, para ele não é vantagem nenhuma o PIB ter aumentado. Porque não adianta só um país ter um PIB alto e um povo pobre. Um PIB alto que só beneficia uma minoria da parcela da sociedade. Para quem não sabe, isso já aconteceu em outros países também, por exemplo, o Chile. O Chile teve um boom econômico lá no Chile. A economia do Chile foi lá para cima e o PIB do Chile subiu. Só que aí depois começou a gerar revoltas na população. Aquelas revoltas que teve na época do governo Dilma, se eu não estou enganado. Por quê? Porque o PIB não era distribuído igualmente entre as pessoas. Só beneficiava aquela classe elitista, aquela classe rica, aquela classe que já era de pessoas ricas e poderosas. Então acabou que não adiantou nada. Então quando eu vejo, por exemplo, Malafaia comemorando isso como se fosse um motivo para votar no Bolsonaro, eu digo, desculpa, não adianta o PIB aumentar e não aumentar a desigualdade social. Porque no Brasil quem é pobre continua cada vez mais pobre, a inflação pressionando os preços dos alimentos, a crise do diesel, que agora vai ter também, que o diesel vai estar em falta no Brasil em pouco mais de 30 dias, mais ou menos, vai aumentar mais ainda a inflação. Isso se os caminhoneiros não pararem, né? Porque se os caminhoneiros pararem, aí que não vai ter como fazer distribuição de alimentos. Aí que os preços vão disparar lá para o teto. Porque a economia, assim, oferta e procura. Se não tem muito produto, os preços disparam, sobe. Fora o diesel, que já estava caro, né? Mesmo independente dessa falta, a gasolina já estava cara, gás de cozinha já está caro. Enfim, não adianta você ter um país que o PIB cresceu um pouco, se você tem uma superinflação que pressiona a população. Você não vai conseguir comer do mesmo jeito, só vai beneficiar quem já é rico. Essas classes que exportam, industriais, pessoas que dependem muito do dólar, para eles sim é uma vantagem comemorar um PIB alto. Agora, para a classe trabalhadora, não vai fazer diferença nenhuma se não tiver igualdade social. E por fim, pessoal, o Bolsonaro não, Malafaia, só pegar meu apagador aqui. Não, eu vou usar aqui mesmo, mas não vou demorar achando. Ele postou também, né, que teve uma queda de 14% no desemprego do Brasil, comemorando, dizendo que foi melhor até que em muitos países europeus. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Imagina assim, por exemplo, vamos pegar um país hipotético europeu. Tá? Esse país não existe, eu vou criar dados aqui do nada. Vamos colocar a taxa de desemprego aqui em milhões. Eu vou colocar aqui em cima 14 milhões. Aqui em cima eu vou colocar 10, aqui embaixo eu vou colocar 5, aqui em cima eu vou colocar 0. Nesse país hipotético europeu que eu estou falando, eles tinham mais ou menos 5 milhões de desempregados. 5 milhões. Aí, no outro ano, tiveram também 5 milhões de desempregados. Pronto, mantinha uma taxa estável. Aí veio a pandemia, eles aumentaram um pouquinho o desemprego por causa da pandemia. Eles tiveram 10 milhões de desempregados. No outro ano da pandemia, mantiveram 10 milhões. E agora eles tiveram uma quedinha, voltaram para 5 milhões de desempregados. Eles tiveram uma queda aí do que, mais ou menos? De uns 5% na taxa de desemprego. Beleza. Agora vamos pegar o Brasil. Quando o Bolsonaro assumiu o Brasil já tinha mais de 10 milhões de desempregados. Vamos arredondar para 14 milhões. No outro ano dele continua a mesma coisa. Aí veio a pandemia, isso aqui estourou no Brasil. Nós fomos lá para a casa dos 20 ou 30 milhões, sei lá. Vamos colocar 20 aqui, que eu estou dando só números hipotéticos. Durante a pandemia, manteve. Acabou a pandemia, baixou um pouquinho de nada. Aqui, ó. Nós estamos mais ou menos na faixa dos 14 milhões ainda desempregados. Claro que como teve mais desemprego, a queda é proporcional ao número maior de desemprego. Então aqui nós tivemos 14% na queda de desemprego, pós-pandemia. Por que nós tivemos uma queda maior que o país europeu hipotético? Porque nós tivemos uma subida maior. Ficou muito mais gente desempregada do que no país europeu. Então é óbvio que se você tem uma subida maior, você tem uma queda maior. Agora, isso quer dizer que nós estamos melhor que o país europeu? Não, porque o país europeu, mesmo tendo uma leve subida na pandemia, ele conseguiu se manter numa relativa média. Já o Brasil fez isso, o Brasil fez um pico e depois caiu um pouco. Então isso não melhora em nada, melhoraria se a gente mantivesse uma média estável e de preferência perto da casa entre 0% ou 5%. Não uma média onde boa parte da população desempregada brasileira está desempregada. Isso não existe. Então isso é uma maneira, pessoal, que eles usam de pegar dados verdadeiros, mas transmitir de uma maneira falsa, que engana aquele eleitor inocente. O eleitor inocente, que não entende de política, economia nem nada, ele vê esses dados, ele fala, oh, o Brasil está melhorando com o mito, eu vou votar no Bolsonaro de novo. Mito até 2050. Mas ele não percebe que esses dados não beneficiam ele em nada. A inflação continua disparando. O governo não tem plano nenhum para controlar a inflação, tanto que até o
o Centrão e o Congresso estão pressionando o governo, né, porque isso pode prejudicar o Bolsonaro politicamente na reeleição, o governo só fica andando de motinho. E mesmo assim, quando tem um dado que é favorável, eles pegam esse dado e jogam como se fosse beneficiar todo o Brasil. Digamos que o PIB do Brasil suba esse ano, só um exemplo hipotético, digamos que o PIB do Brasil suba, sei lá, 10%, vamos comparar com a China. Isso vai beneficiar a vida daquele trabalhador que vai no mercado como? Nada. É só um PIB que subiu por causa da exportação, puxado, né, pelo setor agrícola, né, pelo agronegócio. Então os fazendeiros vão comemorar muito, vão fazer bastante churrasco, vão comprar iate, porque para eles vai ser bom. Mas para o cidadão médio brasileiro, não vai fazer diferença nenhuma. Muito pelo contrário, se não houver um equilíbrio, uma igualdade um pouco mais para tentar amenizar a vida da classe mais pobre, trabalhadora do Brasil, isso vai gerar um efeito em cascata, que vai quebrando, uns vão quebrando os outros. O cara que às vezes ia no mercado comprar, por exemplo, R$1.000, ele já compra menos. Ao dono do mercado, em vez de ter mais funcionário, ele já demite 1 ou 2 funcionários, porque ele vende menos. Aquele funcionário desempregado que ia comprar, por exemplo, um tênis numa loja, ele já não vai comprar. Aí o dono daquela loja começa a perder vendas, já demite outro funcionário, e assim por diante. Isso vai gerando um efeito dominó, um efeito cascata. É isso que vai acontecer no Brasil. Então não adianta comemorar PIB alto se não há uma igualdade e um controle da inflação. Tá bom, pessoal? Só para esclarecer isso. Paz a todos.